Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Invest Talk. Nosso podcast tá poderoso, amigo. E hoje nós temos aí um convidado mais que especial, o Dr. Marcos Vilela. Estamos ao vivo. Estamos Prazer ao estar vivo. aqui, Nes. Muito obrigado pelo convite. Bom demais, simbora. Marcão, ele é o CEO de todas as companhias do Pablo. Nossa, ele comanda tudo, a geral. O cara tem muitos anos de experiência. A gente estava conversando esses dias e eu aprendo muito com você, com a sua experiência, com a bagagem que você carrega. E a gente agora vai compartilhar para essa galera um pouquinho dessa história, um pouquinho dessas experiências que você trouxe aí. Se apresenta aí para a galera. Vamos lá. Eu sou o Marcos Vilela, eu tenho 35 anos, sou casado há 13 anos com a Sara. Nós somos do mundo, né? A gente nasceu em Goiás, ela na capital, eu no interior, pertinho de Iporá. Eu falo pra essa galera que Goiás vai invadir o mundo. Vai, nós estamos conquistando. Goiás não tem mar por pouco tempo. Nós vamos adquirir uma terra que tem mar, vamos realizar esse sonho. Aí sim. Da infância eu fui para a capital, passei por várias cidades, conheci muita coisa, fui aprendendo muito. E eu achei legal aqui a questão do Invest Talk, que assim, eu tava pensando, poxa, mas o que eu já investi na vida para contar lá? Investi na vida. Então tem muita gente falando, nossa, a vida é uma só, não, e não é verdade. Eu acredito que a morte é uma só até você ir para a vida eterna, mas a vida é uma continuação e o importante é você viver. E muita gente não vive, ele só passa. E aí eu vivi intensamente essa vida, entrei no mundo dos negócios, comecei como operador de call center, lá na Brasil Telecom, na época do Pablo. Aliás, eu entrei um ano antes que ele. E fiz toda a minha carreira de crescimento, de escada, de aprendizagem mesmo e de evolução lá dentro. Então passei para supervisão, fui coordenador, fui executivo e depois teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, onde eu troquei essa escalada que iria continuar para mais aprendizagem. Então fui para um cargo, foi uma das maiores mudanças da minha vida, que eu já tinha liderança sobre um grupo de quase 1.000 pessoas quando eu era executivo. Porque tinha 2 coordenadores, cada um com quase 20 supervisores, cada supervisor tinha no mínimo 20 a 25 operadores. Isso então no Rio de Janeiro? Isso em Goiânia. E aí a proposta para o Rio de Janeiro era tocar projeto, então eu não ia ter liderança mais sobre ninguém, só sobre um projeto. E eu não conhecia nada disso. E eu falei, cara, mas vai ser a única chance que eu tenho de aprender sobre isso. E tinha alguém me avalizando, falando, não, eu quero o seu conhecimento, eu quero o que você conhece de pessoas, de canais, principalmente atendimento e relacionamento com o cliente, para levar isso lá para o marketing da empresa. Eu falei, mas eu não sei nada de marketing. Eu falei, não, eu te ensino. Então, bora. E aí fui, cara, e foi uma das maiores mudanças da minha vida, porque eu não tinha nenhum familiar, amigo, ninguém. E era eu e a Sara, e ela teve que abandonar a carreira dela jurídica, que ela estava iniciando lá em Goiás, para ir pra gente realizar esse sonho de vida, que era, na verdade, morar numa cidade de praia, morar numa grande capital, que a gente tinha esse interesse, e um interesse de aprender. A gente queria muito evoluir nossa carreira e via que em Goiânia não teria mais tanta evolução, a gente teria que ir para Rio ou São Paulo. E aí acabou que surgiu essa oportunidade, nós fomos e, cara, foi só prosperidade, assim, tanto primeiro no casamento, a gente realmente fez uma união, porque quando você é casado, você sabe bem, quando você se afasta da família, quando você realmente entende que sua esposa, ela é a sua família a partir daquele momento, vocês começam a construir tudo junto. E aí, quando você afasta e não tem mais interferência de ninguém, não tem mais para onde você correr. Porque às vezes é muito cômodo você ter um problema familiar, um problema, uma discussão. Vou para casa da minha mãe, pega e vai. Ou, vou chamar meu pai aqui, vai o pai, tenta intermediar a situação. Quando você tá numa cidade que não tem ninguém... Quando você tá sozinho, amigo, você tem que se virar, e outro não tem outra casa para você ir. Você tem que resolver a treta. O máximo que você pode ir é pro sofá. Então, né, isso assim, foi muito bom. Ganhei muita maturidade no casamento e foi uma benção pra gente, foi momentos muito bons. Então, assim, nossa união ficou muito forte nesse momento. E quando você entrelaça, quando você tem uma vida conjugal, eu falo que a liderança ela começa de você, né? Quando você é líder de si mesmo, das suas opiniões, quando você influencia pessoas para fazerem o que você gosta, o que você quer,
quando você tem um bom relacionamento conjugal, um bom relacionamento familiar, com seus irmãos, com seus primos, com seus tios, quando você tem tudo isso, aí você já está apto para liderar outras pessoas fora desse núcleo. Então isso ajudou muito minha carreira. Então as pessoas às vezes acham que não, o pessoal e o profissional não se misturam, mas mistura muito. Então quando você está muito bem pessoalmente e bem resolvido e tranquilo e vivendo em crescimento, você consegue no seu lado pessoal fazer o mesmo. E aí segui minha carreira e continuei subindo degraus lá de promoções internas. E aí cheguei num nível lá que eu tinha uma operação de venda, que foi antes de eu vir para cá, para São Paulo, que ela gerava um faturamento de quase 1 bilhão ano na empresa de receita contratada. A gente trazia 16 milhões todo mês de receita contratada. E se você colocar a safra, né, que o cara entra, o que entrou em janeiro paga 12 meses, o que entrou em fevereiro 11 meses. Se você soma esses milhões aí, dá mais de 1 bilhão de receita todo ano. E era uma área, assim, responsabilidade total minha todas as ações que eu tinha que fazer tinha muito impacto nesse valor. Então a responsabilidade era imensa, a cobrança também era muito grande, a pressão era muito grande, mas eu fazia aquilo com tanta dedicação que eu não sofria com isso. Então era prazeroso, era bom fazer. Só que chegou um momento que eu parei de aprender. E aí começa eu acho que é o custo do investimento, né? Quando você está investindo sua vida em algo que não está te dando mais retorno. Aí você tomou uma decisão lá atrás que foi mudar, sair da sua zona de conforto, sair da família para aprender. Até aí tudo bem, né? Até tô que ganhando. Chegou uma hora que não aprendeu mais. Exatamente. E assim, não tem coisa pior. Eu aprendi isso muito com vocês aqui, você principalmente, de aprender todo dia. Eu vejo que é uma pessoa que realmente vive isso e ensina e vive. E eu busco viver isso e, cara, é loucura você aprender todo dia. Realmente, quando você se força a aprender todo dia, caramba, você passa um mês, você evolui. Nos últimos 5 meses que eu tô aqui... Quanto tempo passou, né? Exatamente. Nos últimos 5 meses que eu tô aqui, eu converso com pessoas que tinha uma ambiência 5 meses atrás, o cara fala, cara, você é outra pessoa. Então, onde você aprendeu isso? Onde você estudou isso? O que você está fazendo? Eu falo, nada, só tô aprendendo todo dia. Na verdade, não existe um segredo, né? É só a pessoa falar assim, ó, eu vou aprender uma coisa nova todos os dias e vou ensinar alguém. Isso. Toda vez que ela aprende, ela ensina, ela absorve muito mais. Mas a pessoa fala, mas eu vou estudar conteúdo, não precisa ser nem conteúdo, pode ser qualquer coisa que você aprender e ensinar, você já está ganhando. Exatamente. E essa técnica que você explicou aí, ela é infalível. O ensinar. Porque o ensinar, você reforça o seu aprendizado. Então, quando você pega uma coisa, por exemplo, aprendeu alguma coisa, conta para alguém. Porque o fato de você contar para alguém, explicar como você aprendeu aquilo, que é o ensinar, você reforça o seu aprendizado. Então, é algo que é muito bom também, que ser feito. Tem um negócio também que nós somos movidos a coisas novas, né? Sim. A querer coisas novas todo o tempo, a aprender coisas novas. E quando você fica num lugar, eu lembro quando eu trabalhava também de carteira assinada, eu trabalhava numa empresa que fabricava painéis de energia elétricos. Então, era painéis de subestação de energia, eram painéis grandes. E quando eu entrei na empresa, tinha 24 funcionários. Quando eu saí, tinha 210. E 110 eu estava liderando. E eu entrei fazendo pallet de madeira. Só que eu fui crescendo, eu fui aprendendo. Nos tempos vagos, eu ia no montador para ajudar ele. Falava, me ensina a ler projeto elétrico, dos quadros, eu queria aprender. E eu ajudava os caras e eles me ensinavam. Até que chegou uma hora, com 210 funcionários, que eu não estava aprendendo mais, só estava resolvendo problema. Mas o aprendizado, eu já tinha construído uma linha de produção nova, vim para São Paulo e vi a máquina aqui de São Paulo, as fábricas, como funcionava, levei para lá, montamos uma linha pneumática lá e fizemos tudo acontecer. Mas chegou uma hora que, cadê o aprendizado, né? Cadê Sim. aquele a mais que ele te leva para frente, que leva você a crescer, né? Eu lembro até de uma história, quando o Pablo chegou lá na Brasil Telecom, eu já era supervisor. E aí eu tinha 19 anos, eu era o supervisor mais novo naquela época. E aí ele chegou com 18, aí ele me conheceu, soube da minha história, me procurou. Aí ele, eu quero ser o supervisor mais novo que você.
Eu não lembro se ele era muito petulante, igual ele é hoje ainda, sabe, motivacional. Eu não sei o que ele queria com aquilo, se era um confronto, alguma coisa, mas eu nunca dei esse prazer pra ele. Eu falei, não, mas você vai ser. Você quer saber como? Ele, ué. Aí ele assustou, eu falei, como? Aí eu expliquei tudo que eu fiz pra ser supervisor. E aí ele seguiu esses passos e conseguiu ser, e realmente ele foi o supervisor mais novo lá depois. E tudo que eu fiz foi aprender. Não tem como, né? Imagina, você contratar alguém para fazer qualquer coisa na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Todo dia esse cara tá aprendendo uma coisa nova, te mostrando e evoluindo. Você fala para ele fazer, ele vai e faz. Ou antes de você pedir, o cara já, eu tava pensando aqui, eu resolvi esse negócio aqui que eu vi que tava estragado. Cara, não tem como você não gostar de uma pessoa assim. Não tem como essa pessoa não ser valorizada. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você quer fazer algo diferente, você inova, mais você vai ser bem visto em qualquer lugar. Então, isso é lógico, é normal, a gente gosta disso. A gente gosta de pessoas que resolvem a nossa vida. Então, por que a gente não resolve a vida dos outros para que os outros gostem de nós e nos dê o devido valor? Então é muito nessa lógica. Então o que eu fazia quando eu iniciei na minha carreira? Eu tentava ser o melhor na minha função, que era atender o cliente. Então eu atendia com muita educação, com respeito, apesar que meu problema era conta telefônica, então geralmente era erro de conta, então o cara já entrava estressado, nervoso. Já entrava bravo, querendo cancelar, brigar. Mas eu nunca somatizei, eu sempre sabia, cara, ele tá puto com a empresa, não é comigo. Ele tá nervoso com o problema, não é comigo. Então eu tenho aqui uma condição de resolver para ele vai ficar feliz comigo. Então eu tentava, ia com palavras, com tranquilidade, não, nós vamos resolver, ou eu vou te explicar o porquê e tal, e convencia ele, ou resolvia a situação, quando era um erro mesmo, e aí o cliente saía super feliz, e eu ficava feliz em ter resolvido aquele problema, e partia pro próximo, e eram 50 ligações todo dia. Só que terminava aquilo, meus amigos estavam já ou nervosos, ou com vontade de ir embora, ou meus colegas lá, né, doidos pra ir embora daquele ambiente, eu não aguentava mais, ou cara, eu não fico mais aqui, ou não, chega, já deu meu horário, deixa eu ir embora cuidar da minha vida. E eu queria algo mais, então eu terminava, eu ia lá na mesa do meu supervisor e falava, cara, e aí, como é que é a sua função, o que você faz? Aí no primeiro dia o cara conversou e tal, não, eu faço isso, que legal. Você me ensina alguma coisa? O que é essa bolinha vermelha azul aí? Não, isso é o Total View. O que é Total View? É uma ferramenta de aderência. O que é aderência? A aderência é porque precisa ter a escala certinha, senão, se você não for aderente a essa escala, fica um buraco, e esse buraco vai entrar cliente, não vai ter quem atenda, vai dar fila. Quando dá fila, esse cliente fica mais irritado ainda. Então a gente programa de acordo com a quantidade de entradas de ligação, quantidade de operadores para atender. Eu falei, uau, que legal, então tem uma matemática por trás? Tem. Aí como funciona? E nisso o cara ia tendo prazer em me explicar, porque minhas perguntas eram pertinentes também. E eu fui aprendendo. Até que um dia eu aprendi todos os sistemas dele. E teve uma situação que ele precisou sair, o supervisor falou, Marcos, você fica no meu lugar? Eu preciso só que você ajuste os sistemas aqui e liberar as pausas. Eu falei, tá bom. Aí peguei, fiquei e fiz. Aí toda vez, deu tudo certo, porque é uma atividade tranquila, mas meus outros colegas não tinham nenhuma habilidade, porque eles não tinham noção do que era fazer naquela mesa. Não atrás para aprender. Exatamente. Então as horas que eu investi a mais, elas trouxeram um resultado muito maior que os demais. Então é aquilo que você fala muito, né? Não tem como você conseguir algo novo fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu fazia a mesma coisa que todo mundo no horário de trabalho, porém, passou esse horário, eu fazia um a mais. E a soma desses a mais me tornou supervisor muito mais rápido que todos os outros lá. Inclusive, alguns nem se tornaram supervisores. E aí você eleva um nível, você não tem que estagnar naquilo. E era maravilhoso, né? Porque eu lembro que o salário mínimo era, acho que era 200 e poucos reais. Como operador já ganhava 300, então já era melhor que o mínimo. Mas todos os benefícios, então já era um salário bom na época. E supervisor era 750 reais, então era, cara, quase 3 salários mínimos. Então era um valor, hoje é um salário de 3 mil reais. É um salário ok para você viver trabalhando 6 horas por dia. É acima da média, né? É acima da média. A média é 2, né? 2,5. Então é acima da média já. Só que não era só salário ou só aprender. Eu queria mais, queria aprender mais. E eu sabia que no aprendizado as pessoas acham que é tranquilo você querer ganhar mais. Não é problema você querer mais dinheiro. Porém, uma forma mais fácil de você conseguir mais dinheiro buscando mais conhecimento e aprendizado. Quanto mais você tem isso, mais valorizado você vai ser. Então eu sempre entendi esse jogo do negócio. Quanto
quanto mais eu tiver conhecimento, tiver skill diferente, tiver quantidade de problemas que eu soluciono diferente, eu vou ser um diferencial. E por ser um diferencial, vou ganhar mais por isso. Vai chegar uma oportunidade, né? Sempre chega, sempre chega. É interessante porque são coisas que todo cara de sucesso, toda pessoa de resultado, ela tem isso muito certo nela. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava numa empresa de ar-condicionado, eu era auxiliar lá, lavava as peças, fazia tudo. E um dia eu tinha lavado tudo, feito tudo que tinha me pedido. E aí na época, o seu Lenoir, ele gostava muito de mim, e aí ele chegou lá na oficina, tinha a parte do escritório, tinha a oficina. Ele chegou lá na parte da oficina, eu tava de braço cruzado, na época eu não tinha celular, tava de braço cruzado na bancada. Aí ele entrou e falou assim, e aí, Enéas, tudo bem? Eu falei, opa. Ele falou, você já fez tudo, já? Eu falei, já. Você já lavou isso? Já fez isso? Já fez isso? Eu falei, já. Aí eu todo orgulhoso, né? Já tinha feito tudo. Ele falou assim, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Se você quer se dar bem na vida, se você quer ser um diferencial na vida, nunca faça só o que foi mandado. Nunca faça só o arroz com feijão. Faça sempre a mais. Todo lugar que você estiver trabalhando, você sempre vai ter alguma coisa para fazer, sempre. Em hipótese nenhuma, você nunca vai ficar parado. Se você levar isso para sua vida, você nunca vai ficar desempregado. Na época ele ainda falava assim, para mim, era uma cabeça de CLT, né? Mas isso eu levo para a vida, não só para o negócio. Não tem como. E aí eu aplicava, depois dessa conversa, eu peguei aquilo como ensinamento, eu tirava o lixo, eu varria a calçada, eu pegava as chaves, colocava no lugar certo, na bancada, eu arrumava tudo, organizava e eu nunca ficava parado. E o fato de eu fazer isso, eu aprendia coisa nova. E aí nessa empresa de painéis elétricos, eu fiz isso, eu entrei para fazer pallet, pregar, cortar madeira, só que nos tempos que eu já fazia o que eu tinha que fazer, eu ia aprender. Eu ia buscar conhecimento, eu ia ajudar outras pessoas, eu não ficava parado igual as outras pessoas. Isso fez total diferença, que com 6 meses saiu uma prova pra gente subir pro time de engenharia. Eu concorri nessa prova com um cara que tinha 2 anos de empresa. E para fazer a prova eu tinha que saber ler projeto. Só que eu aprendi só no horário de almoço, no horário que tinha, que eu fui aprendendo. E eu consegui a vaga. Então, se olhar assim, se você leva isso pra vida, não tem como não dar resultado. Não, e o pior, com certeza, tinha as pessoas que sempre tem, né? Falam, você é besta, hein? Você ganha igual eu, fica fazendo esse monte de coisa aí, faz só o seu de ser besta, mas... Sempre tem, né? O cara invejoso, o seca-pimenteira, o cara que não quer. O cara que nunca vai dar resultado. Nunca vai dar. E o que ele mais tem não é só inveja, não é medo mesmo. Porque ele sabe que você tá fazendo, que você vai voar. Fala, caramba, esse cara com essa atitude eu tô perdido, porque senão daqui uns dias vai ser obrigação eu vou ter que fazer isso também. Então, por que essa pessoa não vai junto, né? Pois é. Aí ele fala assim, eu vou junto porque eu vou crescer junto. Ele já sabe que vai. Eu ainda não consegui entender isso, sabe? É uma das coisas que eu tenho pesquisado e lido. Porque para mim, eu não consigo crer que a pessoa não foi feita para liderar. Acho que todo mundo tem que liderar, todo mundo pode liderar. Basta a pessoa querer e se desenvolver e se aprimorar. Mas tem pessoas que parece que nasceu para ser liderado, sabe? O cara nasceu para ser o gado que vai junto com o rebanho. Ele não quer sair de perto, ele se sente desconfortável, ele sente medo. Então, ainda não consegui entender se realmente essas pessoas existem, é necessário que elas existam e eu tenho que ficar em paz com isso ou não. Realmente eu preciso ir lá e ativar esses caras para acorda para a vida, meu amigo. A vida é muito mais que isso. Às vezes tem medo. Eu estava até tendo uma conversa com o Pablo sobre isso, que a ignorância, às vezes ela parece ser um bem. É algo que passa a ser uma qualidade. Porque é tão bom quando você é muito ignorante que, cara, tudo para você tá bom. Você passa a não ter nenhuma vontade, nenhum desejo, tudo tá ótimo. Você não precisa aprender nada, aquilo lá te basta. E aí quando você sai dessa ignorância, quando você é atingido por um aprendizado, um crescimento, você começa a ver que aquilo era pouco, aí você começa a querer mais, querer mais, querer mais. Isso te leva para situações de
de conflito, de dificuldade, porque todo aprendizado e crescimento ela vem com muita dificuldade. Nada é fácil, pelo contrário, é tudo muito difícil. Nunca você vai ter nada fácil, nenhum crescimento, nenhum aprendizado. Você pode ver toda mudança que você teve na sua vida, foi muito complicado, foi muito complexo. Teve momentos que você teve choro, que você falou, meu Deus do céu, eu estou fazendo isso, mas é isso mesmo que você quer que eu faça? E depois que você passa, você olha para trás e fala, uau, era plano de Deus mesmo, era para eu ter feito isso mesmo. Mas até você ter essa consciência, essa tranquilidade, você sofreu muito para mudar toda essa ambiência. Então, às vezes eu falo, nossa, assim, essas pessoas vão... Será que elas merecem passar por esse sofrimento? Não é melhor deixar lá quietinho no canto deles lá e vão morrer em paz desse jeito? Na palavra diz, né, que a sabedoria, ela traz peso e fardo, né? Sim. O que é isso? Eu descobri sobre isso. Por que ela traz isso? Pessoas que você ama, pessoas que estão do seu lado, às vezes não vão querer acessar o que você está acessando. Isso é muito ruim. Porque você fala, cara, eu sei, eu tô vivendo algo sobrenatural, eu sei o caminho é esse, você ensina e a pessoa não quer. Mas tudo isso são coisas que a pessoa passou, são traumas. A pessoa tem muito medo. Ela passou muita coisa ali na infância que é muito mais fácil ela ficar na zona de conforto dela. Se ela ficar na zona de conforto, ela não vai ter sofrimento. Verdade. Ela vai viver o raso, mas ela não vai ter o sofrimento, ela não vai ter o choro, ela não vai ter aquele frio na barriga, aquele medo se vai dar certo ou se não vai, que as pessoas que arriscam têm. Pois é. Ela não sabe o que ela tá perdendo. Sim. Infelizmente. Mas isso me deixa agoniado. Eu não consigo ver uma pessoa assim, sem ir lá e dar um sacode. Ah, com certeza. Sim, eu fico angustiado. Falo, cara, eu preciso fazer algo por essa pessoa. Mesmo que ela não mereça ou ela não queira. Ela precisa saber que existe um mundo maior que esse que ela tá vivendo. E eu busco fazer isso sempre, com familiar, com amigo, com pessoas mais próximas. Assim. Não dá para você ter próximo de você uma pessoa que não quer o mesmo que você ou não tenha acesso às mesmas coisas que você tem. Porque é muito bom você ter essa vida, que eu falo livre, né? Porque não é uma vida de luxo, é uma vida livre mesmo. Eu compro o carro que eu quero, mas o carro que eu quero não precisa ser o Bugatti de 2 milhões e tanto de euros. O carro que eu quero é eu gosto de um carro, não, eu vou comprar. Eu não quero, eu vendo. Aí eu quero ficar sem carro, eu fico. Se eu quiser andar de ônibus, eu ando. Isso é liberdade. Eu já fiz isso. Eu acho que 2, 3 anos atrás, eu já era executivo. Acho que era uma época, eu era Copa do Mundo ou alguma competição, que eu lembro que eu estava assistindo um jogo em Goiânia, num bar, com uns amigos. E aí estava muito difícil pegar Uber. E aí eles estavam bebendo, estavam sem carro, todo mundo, né? Aí eu falei, cara, minha mãe é aqui, eu pego até 9, tô lá em casa, eu vou pegar um ônibus. Os caras, você tá doido? Eu falei, mas eu não acho Uber. Não, mas espera, ou não, mas assim, pra eles não tinha, outra opção, né? Não tinha cabimento. Eu falei, não, cara, eu já andei de ônibus, você andar, eu acho mais. Entrei no ônibus, desci na porta da casa da minha mãe, rapidinho, tranquilo. Então, assim, é opção, é liberdade, eu faço o que eu quero. Ah, não quero morar mais no Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo. Se eu vejo que tem uma oportunidade que vai ser de crescimento para minha vida, principalmente aprendizado, eu vou atrás. Ah, mas esse país não tá legal, eu vou pro outro. E todo lugar, vocês têm que ter noção disso, todo lugar vai ter o seu ponto bom e ruim. Tudo tem coisas boas e ruins, tudo tem trade-off. Então, tudo que você for fazer na vida, você vai sempre ter que avaliar. As duas opções sempre vão ter coisas boas e coisas ruins. E aí você precisa avaliar qual é o melhor. Mas quando você pode avaliar e tomar essas decisões tranquilamente, você fala, não, eu tomei a decisão e vou fazer, isso é liberdade. Então essas coisas que quando você alcança isso, aí tudo passa a não ter mais preço, você passa a ver os valores nas coisas. E aí você começa a ter acesso a coisas, a bens. É engraçado, né? Quanto mais você descarta, mais você vê em coisas. Quanto mais você fala, não tem apego material, mais você vê em coisas para você desapegar também. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em desapegar mais de objetos, de lugares, de situações. Isso para mim é normal, é comum, é uma passagem. Uma coisa que eu não gosto de desapegar, que eu tenho maior dificuldade, é com pessoas.
E isso eu acho que tem mais, é mais produtivo, dá os relacionamentos, as conexões, principalmente a confiança que demora muito a ser construída, que requer muito investimento, isso é mais difícil você perder. Então isso eu valorizo muito mais. Mas até você chegar nessa situação, você tem que passar por uma escada muito grande. Já teve muita situação na minha carreira que eu optei por dinheiro, optei por poder. Não, esse cargo é melhor que esse, é mais alto, é mais respeitável, eu quero esse. Ah, mas qual ganha mais? A área tal ganha mais? Não, então eu quero essa. Só que hoje eu vejo quão fútil foi e o quanto eu perdi nessas escolhas, porque eu corri do caminho do aprendizado. Aí quando eu encontrei esse novo caminho, eu falei, não, a partir de agora eu só quero coisas que realmente vão me engrandecer, cara. Aí foi quando veio uma avalanche de crescimento na minha vida. Foi quando surgiu essa oportunidade de vir aqui para a plataforma. E aí assumi o cargo aí que estava com você e brilhantemente você me passou e deixou uma empresa. Se hoje eu governo essas 17 é porque você deixou as 17 aí organizadas. Então é um trabalho de continuidade. E o mais legal assim que você me ensinou, né, é que eu vou passar para alguém da mesma forma, o mesmo carinho que você passou. Então eu vou dar o meu melhor e vou passar para alguém que vai fazer melhor que eu. E eu vou ter tranquilidade nessa passagem, que eu vou ter feito tudo que eu pude e eu vou passar para alguém que eu sei que vai continuar com esse legado aqui mais adiante. Então isso cara, esse aprendizado, essa maturidade é um negócio que você não vê no mundo dos negócios. É diferente, né? Você não aprende em empresa gigante. Nunca vi. Eu chamo aqui todos aqui que estão no podcast assistindo, ouvindo, aliás. Reflete aí na sua empresa. Você já viu algum diretor executivo, algum alto cargo fazer alguma passagem de bastão para outro? Nunca viu. Ou o cara é desligado e aí ele vai embora e não passa nada. Ou ele é promovido ou vai para outro lugar e ele não tá nem aí para quem tá assumindo a posição. Agora, um CEO passar para outro CEO, vocês nunca viram na vida isso acontecer em grandes empresas no Brasil. Eu já vi em empresas com maior propósito acontecendo no mundo, fora. No Brasil eu nunca vi e você fez isso. Então eu acho isso um investimento de vida que você teve na sua maturidade que foi muito bom, que contribuiu muito para a minha e eu quero contribuir para um próximo. Então é o que a gente quer passar. Então isso é muito legal também. Muito massa. Esse é um processo, você falando aí da questão das pessoas, eu vejo também, Vilela, que na família tem várias pessoas que talvez você não vai atingir, mas existem outras pessoas que elas vão falar e vão atingir aquela pessoa e ela vai mudar e vai vir falar com você, nossa, eu aprendi isso e isso, mas nossa, eu sempre quis te ensinar isso. É por isso que eu falo, vocês precisam abrir a boca. Porque tem pessoas que só vocês vão acessar. Nós não vamos conseguir. Tem pessoas que precisam ouvir a experiência da pessoa, às vezes, que está ouvindo agora, para ela mudar. Porque com as nossas experiências, ela não vai ser capaz de mudar. Sim. Então é muito massa, porque eu já passei por isso e eu já observei. Eu queria falar, queria ensinar e a pessoa nada. De repente, com outra pessoa, ela aprende e vem me contar, toda feliz, né? Nossa, aprendi isso e isso. Eu falo, eu sempre quis te ensinar isso. Minha esposa faz muito isso, né? Mas precisou de outro te falar para você fazer. Eu tô te falando sempre, então essa é a pura verdade. Às vezes, o mais importante é todo mundo falar que a gente atinge o maior número de pessoas possíveis. Porque realmente se for um só, tem muita gente que está com um bloqueio que não vai te escutar, seja por ou não acreditar que você conhece aquele conteúdo, ou que um simples bloqueio de não querer te ouvir, te escutar, ou não deixar para depois. Tem um relacionamento tão próximo que a pessoa consegue desligar de você. E aí você está lá naquela palestra que você pagou junto com aquela pessoa, assistindo ali concentrado. Então você está preparado para receber aquele conteúdo. Aí ela vai te falar exatamente o que sua esposa te falou, que você não ouvia ou não escutou, mas você recebe aquilo e fala, uau, era isso que eu vim buscar. Então tem uma mudança. Então, às vezes, por isso que é importante a gente, às vezes, a sua palavra vai ser importante para mudar a vida daquela pessoa naquele momento. Isso. Então, isso é muito importante falar. E aí as pessoas, eu recebo muita pergunta também, né? Quando eu abro o caixa de perguntas, sempre vem, cara, essa assim, eu quero transbordar. Aí eu falo, mas o que você está esperando? O que está esperando, né, para soltar? Eu falo, ou você
faz a pergunta direito, eu quero ficar milionário para dar R$1.000 para cada um aí uma vez por semana, que tá tudo ok você querer isso, não é problema. O problema é você querer isso e ficar falando que quer transbordar. Não é transbordar. Transbordar é ensinar alguém. Transbordar é dar o que você tiver, o pouco que você tem, você dá para alguém. Para esse alguém que vai receber, talvez é muito. Talvez sobra para ele. Então, assim, ninguém tem tão pouco conteúdo que não dá para preencher outra pessoa. Então, começa a falar, abre caixa de perguntas no seu Instagram, começa a falar de conteúdo, posta uma coisa legal que você viu, posta algo que você acha que vai melhorar a vida das pessoas e deixa que essas pessoas se conectem, não fica preocupando em querer agradar seus seguidores ou agradar quem fala aquilo que você sente no coração que tem que ser falado. E aí as pessoas que tem que receber aquela palavra vão se conectar com você. Isso. E aí você vai fazendo esse ciclo rodar e vai rodando. Quando você vê, você está com um público que quer ouvir exatamente isso que você pode falar. Porque você está falando de bom coração, não está falando por acaso. Então, e aí você vai ampliando esse nível. Aí você pensa se depois você escreve um livro, e eu recomendo que todos escrevam. Você pensa se você vai fazer uma palestra, eu recomendo que todos façam. Mas aí você vai subindo o nível da sua audiência, porque aquele conteúdo começa a ter tanto volume que uma simples rede social não dá mais vazão. Então, às vezes, eu não consigo mais responder as caixas de perguntas que chegam para mim. Então, eu pego as melhores ali e respondo e tento em lives ou em podcast aqui, por exemplo, nessas participações, falar um pouco mais sobre esses temas que mais surgem lá. Só que ainda tá pouco, aí precisa de mais, você tem que pôr uma expressão. Mas assim, tudo começou porque eu resolvi abrir uma caixa de pergunta e responder uma pergunta. E aí veio uma pergunta qualquer da minha idade, que onde eu morava, e eu comecei esse relacionamento com o meu público. E aí eles, mas sobre o que você fala? Eu falei, essa era engraçada também, sobre o que você fala? Pô, falo sobre tudo. Tudo que precisar, de experiência de vida, de... O que você gosta de falar? Eu gosto de ver pessoas evoluindo. Eu gosto de ver pessoas aprendendo a liderar a si mesmo, a liderar seus negócios. Eu gosto de ver negócio. O que eu mais gosto é a gente chegar para mim e falar, nossa, cara, abri uma empresa e assim comecei do zero o negócio. Agora eu estou empregando 10 pessoas, eu já estou pensando em abrir uma outra. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso. E eu fico triste quando alguém chega, nossa, cara, quebrei. Comecei aquele negócio lá, não deu certo, perdi tudo. Isso dá uma tristeza. E aí, o que eu mais gosto? Eu mais gosto é se eu puder ajudar esse cara a não quebrar. E se eu puder potencializar o negócio desse cara que já está evoluindo. Então isso eu gosto. Por quê? Porque eu tive experiência nisso. Como eu te disse aqui, eu fazia 1 bilhão na última empresa que eu estava. Então se eu fiz 1 bilhão para uma empresa, eu não posso fazer 100 mil para 1.000 empresas. Né? Então dá para fazer. Então, muito massa. E quanto à questão lá do CEO... Sabe o que eu acho que move quando você está no centro da vontade, na obediência de Deus? Não tem como você ficar ruim com nada, véio. Foi esse o meu sentimento. Meu sentimento é, cara, chegou a minha hora de eu contribuir, dei o meu melhor. Aquilo que você falou, vai chegar uma hora que você vai dar o seu melhor, vai passar pro outro. Mas aquilo dentro de mim era... Essa é a perfeita vontade de Deus para minha vida. E se é a perfeita vontade, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer ainda, mas eu sei que é a perfeita vontade. Quando você está no centro da vontade dele, tudo coopera para o bem. Tudo é para o seu bem. O que a gente precisa nessa caminhada é confiar. Então, é super tranquilo quando você anda na dependência dele. Não, e o que eu aprendi nessa situação também é porque na vida, né, as pessoas que nos seguem aqui falam, cara, mas não existe mais nada maior que ser um CEO de um lugar, de uma empresa. Isso é o cargo máximo, é o posto máximo, é uma vida para você chegar lá. Então, de dedicação, de aprendizado, de skill, de negociação, do que seja, de luta, de competição, do que for, mas sim, o ponto máximo, só vai chegar um. Então, assim, não tem mais nada além que aquilo, além desse cargo. E era essa visão quando eu vim pra cá. Então, pensar, cara, eu vou assumir uma posição máxima. O cara que tá me passando, ele deve estar muito chateado de estar saindo. Ele deve estar puto. O Pablo falou que tá tudo bem, mas não deve estar nada bem. Então, eu já vim pensando que eu ia ter que administrar essa situação, sabe? E aí, o que eu aprendi? Você me mostrou que a gente é maior que o cargo.
você ficou maior que o cargo. Aquela cadeira já era pequena para você. Hoje o que você faz, a quantidade de pessoas que você atinge, aquela cadeira lá te limitaria. Então eu entendi que tem algo muito maior que ser um CEO. Então que é ser você mesmo e aplicar o que é você mesmo para os outros. Então eu quero dar esse próximo passo. Então eu estou me preparando para dar esse próximo passo. Eu quero ficar maior que essa cadeira, entendeu? Por isso que eu quero sair. Isso aí já é uma visão totalmente diferente, né? E o que eu vi lá a sua palestra lá, que você fala das algemas, mas o que foi o despertar, assim, que te tirou e você começou a entender sobre as algemas? A maioria dos aprendizados, principalmente os principais que você tem na vida, eles vêm muito orgânico, né? É o que seu pai te ensina, a mãe te ensina, a igreja te ensina. Ou os aprendizados que você vai tendo ao longo da vida que não é de livro, não é teórico, né? Não é escrito. Muita gente fala que a vida, a rua, ensina muito e ensina mesmo. Porque é o aprendizado ali da dor, do confronto, da situação, do real, de ver acontecendo. Isso é melhor que qualquer livro, qualquer coisa que você vê só escrito. Então, por isso que eu falo que a experiência, quando você faz uma palestra, uma mentoria, ela vale muito mais que você fazer uma faculdade. Porque é uma pessoa te contando a história de vida que ela teve. E naqueles muitos anos que ela teve, ela está te passando em 1 hora toda aquela experiência. Então essas coisas são mais tangentes. Então quando eu fui aprendendo que era importante eu me posicionar, era importante para mim eu falar o que eu queria, o que eu gostava, eu me livrei dessa primeira algema, mas foi orgânico, não foi algo que eu falei, eu preciso sair dela. Qual é a primeira? A primeira é de ferro, né, que é a escravidão. Então você é escravo de si mesmo, escravo dos outros, é escravo de sociedade, é escravo de grupo. Você só faz o que é bom para os outros, só faz o que a maioria vai gostar, só faz o que agrada a todo mundo. E aí qual é o preço que você paga disso? Você nunca está bem com você mesmo. Você não sabe o que você gosta mais, você não tem gosto. Ou, por exemplo, eu não gosto de futebol, mas todos os meus amigos gostam. Nossa, eu não posso falar que eu não gosto. Eles vão achar que eu sou homossexual, vão achar que eu sou maluco, vão achar um monte de coisa. Só que, cara, eu não gosto de futebol. E daí? Se posiciona. Que aí, o máximo pode acontecer? Ou eles vão te respeitar por isso e tá tudo certo, ou eles vão se afastar de você e tá tudo certo, porque aí você vai se conectar com quem não gosta de futebol. Aí essas pessoas que não gostam de futebol vão ter um assunto que vai ser muito bom para você, que vai te engrandecer, e você vai ser útil para elas, e aí tá tudo certo. Por que você tem que se conectar com aquele grupo que não tem nada a ver com você? Então, para quê? Porque você quer fazer parte daquilo, se aquilo faz mal para você. Então, quando eu tive esse aprendizado que quando eu me posiciono, quando eu falo que eu gosto, eu só atraio coisas boas, porque eu vou atrair pessoas que gostam daquilo, ou eu vou convencer os outros que aquilo que eles gostam é errado, é diferente, ou respeitarem a minha decisão, isso eu me livro dessa algema e eu começo a dominar sobre mim mesmo, sobre a minha decisão, e eu começo também a liderar sobre esse grupo, começo a influenciar essas pessoas. A segunda algema, que era da estabilidade, essa eu nunca tive. Eu nunca quis emprego público. Toda a minha família e todo mundo, você lembra, lá em Goiás, né, é comum as pessoas quererem estudar para um concurso público, é a tranquilidade. Você vai gastar anos ali, investir anos da sua vida estudando, porém você passou no concurso, você está com a vida feita. O resto da vida você vai ganhar aquele salário, está tudo certo. Eu nunca quis isso. Eu sempre quis mais e mais de aprendizado e de ganho e de possibilidades. E eu sempre, quando eu aprendi também lá no Brasil Telecom que dando o meu melhor eu sempre teria empregabilidade, quando eu aprendi, destravei esse código também, acabou. Que eu nunca tive medo de ser mandado embora. E eu nunca fui mandado embora de nenhum emprego que eu tive. Por quê? Porque eu sempre dei o meu melhor e fiz o meu melhor. Ninguém manda quem dá o seu melhor embora. Se a empresa falir, o dono vai te levar para casa dele para te dar um emprego lá, um salário, falar, cara, não, mas isso é muito fera. Porque são poucas pessoas, né, que fazem isso. As pessoas não estão nem aí, quer saber se você dá o seu melhor, amigo. Não tem como o cara não querer você. E aí eu nunca quis, então, essa algema de prata que era da estabilidade. E eu nunca quis ela também na parte privada do trabalho, que era assim, um cargo. Por exemplo, o supervisor que me promoveu lá na Brasil Telecom, ele até hoje está lá e é supervisor.
E ele está tranquilo com isso. Essa também é uma algema de estabilidade. Porque ele sabe que ele vai aposentar nesse cargo, porque ele faz bem aquela função. Porém, ele tem medo de ser coordenador, porque os coordenadores, geralmente, a vida útil é mais curta, né? A responsabilidade é maior, a possibilidade de ser mandado embora é maior. Então, ele não quer arriscar isso, já que ele tem algo certo. Ele não quer esse novo patamar. Só que esse novo patamar é muito mais aprendizado, é muito mais ambiência, ele vai ganhar mais, ele vai ter uma vida melhor, mas ele não quer. Então eu nunca quis isso também, eu sempre quis crescer e evoluir, porque eu sempre soube assim, óbvio, quando você faz etapa por etapa, é muito mais tranquilo, é uma construção de uma casa mesmo. Você faz primeiro uma base sólida, vai colocando tijolo por tijolo, esperando secar, aí coloca outro, espera secar, coloca outro, a parede não vai cair. Agora você vai construindo desenfreadamente, a chance de ter um problema é muito grande. Então eu sempre também respeitei o tempo da carreira. E isso mostrava muito maturidade quando eu era muito novo. As pessoas entendiam isso, porque falavam, cara, você não vai fazer esse processo seletivo? Não, porque eu ainda não tenho 6 meses. Ah, mas se você conversar lá, eles liberam você. Eu falei, não, mas eu acho que ainda não é tempo. Eu preciso ainda passar por mais. Ah, você não quer ir para a área tal? Então eu comecei a aprender a respeitar ciclos. Quando você respeita o seu ciclo de aprendizado e você sai com missão de papel, com aquele dever cumprido, você é mais respeitado no lugar e você realmente vai dar o passo consciente para o próximo. E aí cheguei na de ouro. Essa eu passei e essa eu queria usar. Que a algema de ouro é aquela que você tem muito dinheiro, muito poder. Então assim, eu tinha um cargo de alto escalão, tinha um respeito muito grande lá de todas as pessoas. Liderava as operações de vendas da Oi hoje. São 6 mil pessoas no Televendas. Então eu fazia a gestão desse time. Óbvio que eles são terceirizados, né? Então não tinha gestão direta, mas tinha indireta sobre se eu quisesse tirar um call center de Salvador e levar para Curitiba, eu fazia. Então eu vou tirar 100 posições daqui e vou levar para lá. Eram 200 empregos que eu mudava de uma cidade para outra. Então isso tudo é poder. Óbvio que eu fazia tudo de uma forma sábia, né? Eu não ia usar poder por poder. Mas era gratificante você ter aquilo, você se sente num patamar muito bom. Muito bom. E remunerado também muito bom por isso. O bônus, por exemplo, o último carro que eu comprei foi com um bônus que eu ganhei ainda do ano passado na Oi. Então era uma bonificação todo ano que tinha uma meta muito agressiva para chegar e você dava a vida para chegar naquilo, porque, cara, era uma redenção ganhar aquele dinheiro. Aí só que ganhava, vamos de novo, tem que me dar o sangue aqui novamente. E aí, só que eu vi, Onésio, o que acontece? A gente dá vida por isso, e aí você tem poder, tem dinheiro, mas nada te basta e você vai perdendo saúde. E além de saúde, você vai perdendo o contato com o que era mais valioso. O que era mais valioso na minha vida quando eu tinha 15 anos? Era minha família e Deus. E aí eu fui desapegando de Deus. E aí depois minha família tornou minha esposa. E aí eu fui perdendo o tempo de qualidade com ela nessa escalada aí pelo poder. Então eu já chegava em casa estressado. Às vezes a gente discutia por coisas fúteis. A compensação era uma viagem internacional que a gente fazia todo ano. Então nesse momento, e aí eu até entendo por que ela gosta tanto de viajar, porque ela via os nossos melhores momentos eram em viagens, porque fora daquilo era estresse puro, era até momentos até meio depressivos, então era ruim, era clima ruim. Então eu abri mão disso tudo para ganhar mais dinheiro e poder. Faz sentido? Não faz. Tudo que eu mais queria era ter uma família saudável, estar bem com minha família, estar bem com Deus, e eu não estava com nada disso. E aí quando eu descobri isso, eu falei, cara, tem que dar um basta nisso. Foi quando surgiu o Pablo e deu essa oportunidade para vir. Eu não pensei duas vezes, eu falei, não, vou. Porque uma palavra que ele me falou também me tocou, porque quando você está nessa situação, você acha que aquele emprego é tudo para você. Aquilo, você não vê outra possibilidade, outra coisa. Ou no máximo você vê outra empresa similar para você fazer um cargo similar e continuar a sua escalada ali por mais poder e mais dinheiro. E aí o Pablo falou o seguinte, você é maior que essa empresa. E eu fiquei com vontade de rir, né? Eu falei, cara, você tá louco. O Pablo tá doido. E hoje eu entendo, eu sou muito maior que aquela empresa, mas é muito maior que a empresa. Por quê? Porque eu conheço hoje o poder que eu tenho de pegar uma pessoa, uma empresa e transformar um negócio.
E isso, se eu multiplicar várias vezes, eu vou fazer várias empresas tão grandes que na soma delas elas vão ser muito maior que a Oi. E isso em questão de 1 ano eu posso fazer isso, consigo fazer isso. Então isso é ser maior que a empresa. E eu nunca reconheci. Então o preço de você ter uma algema de ouro, que é essa do poder, do dinheiro, é que você não se conecta mais com o que você realmente é, com o seu propósito. Você passa a ser só um mecanismo, uma ferramenta ali dentro desse sistema, e você não tem mais um propósito de vida ou algo que você vai fazer que é perene. E outra, aí você troca coisas que nunca mais vão voltar por conta de dinheiro e poder, que é saúde, que é aprendizado, que é relação familiar, relação com Deus, espiritualidade. Tudo isso você troca por dinheiro e poder. E são coisas que não voltam atrás, são coisas que você não volta atrás e recupera esse tempo. O que você pode fazer agora, de agora em diante, dedicar mais a isso. Mas tudo que passou você não acumula mais. E pessoas que acumularam isso nesse período que você ficou com essa algema vão estar muito mais à frente de você. E você não alcança mais essas pessoas. Porque espiritualidade você não alcança, relacionamento com família, a foto que você não tirou com seu filho com 1 ano de idade, ele não vai voltar a fazer 1 ano para você tirar essa foto. Você vê ele engatinhar e levantar e andar, você não vai mais voltar e ver. Então essas coisas, o tempo não tem como você recuperar. E aí na busca por dinheiro e poder, você abre mão disso. E aí o que eu queria falar para as pessoas é, cara, saiam dessa algema enquanto é tempo. Descubra o seu valor, o seu propósito e se liberta disso e vá empreender ou vá fazer alguma atividade. Você veja que como humano você vai ter um valor maior para a sociedade e para as pessoas. E aproveita o tempo que você tem para as coisas importantes na sua vida. E você não sabe mais o que é importante na sua vida, como eu não sabia, volta no tempo. Volta a ver quando você quis seu primeiro emprego, o que era importante para você, a primeira conta que você queria pagar para quê? Era para estar bem com sua família, era para ter uma condição melhor com sua família, era para ter um relacionamento melhor. Que eram as coisas que você valorizava quando você era criança, o que te fazia feliz. É isso que você precisa buscar e voltar a ser. E aí, às vezes, a gente distorce nossa vida inteira para não fazer algo que, quando criança, a gente sabia o que era o certo ser feito. Então, e esse é o poder da simplicidade, né? A criança ela é muito mais simples e muito mais feliz por isso, porque o pouco para ela basta, a simplicidade, ela sabe o que é bom para a vida. E aí a gente deixa a nossa vida tão complexa que a gente passa a não entender mais e não conseguir mais compreender o que nos torna feliz. E a pessoa chega num limite também, que ela quer fama, ela quer poder, ela quer dinheiro, mas o que as pessoas mais buscam é a segurança e a estabilidade. Elas querem ter essa segurança, querem ter estabilidade, quer dar o melhor para a família, mas não vê que esse anseio de conquistar isso tá tirando ela da família, né? Sim. E vocês podem entender um negócio. Vocês, toda vez que correrem atrás de segurança e estabilidade, vocês nunca vão acessar o que vocês realmente são capazes de acessar. Nunca. O preço é oportunidade. Se você recebe o salário de 10 mil hoje, é porque você valia 100. A empresa te paga 10 porque senão não tem lucro. Então você é capaz de muito mais. Só que esse medo, esse anseio, esse receio de querer segurança e estabilidade, na verdade é uma falsa segurança e estabilidade. Porque a carteira assinada, mano, não tem nada. A qualquer momento você pode ser mandado embora. E cadê a segurança e a estabilidade? Cadê? Aí você fala assim, não, mas eu tenho seguro-desemprego, mas eu tenho isso. Meu amigo, se você é bom de verdade, é aquilo que a gente tá falando aqui. Quando você é bom, você não faz só arroz com feijão, você vai pra cima, você quer aprender, você dá o seu melhor, empresa nenhuma vai querer te mandar embora. Mas se você é tão bom assim para as outras pessoas, imagina para você, no seu negócio. Exatamente, né? É isso aí. Se a pessoa consegue fazer 1 bilhão para uma empresa, por que ela não faz nada para ela mesma? E aí foi essa crise que eu tive. E foi quando eu quis rasgar essa algema e falei, não me serve mais. Porque, cara, você é bom no seu negócio, você faz bem na empresa, você é um funcionário respeitado, valorizado, por que você não faz nada para você? Por que você não investe no melhor ativo que você tem, que é a sua empresa, que é você mesmo? Então, às vezes,
as pessoas querem, ficam com medo, né? A palavra certa que você falou é essa, mas é medo, é receio, é querer. Às vezes essa cela é tão confortável, né? Usar essa algeminha e ficar na cela, todo dia chega comida para você, recebe visita uma vez por semana. Que cela maravilhosa, mas cara, tem um mundo fora. Você vai comer a hora que você quiser, você vai receber visita na hora que você quiser, sua mão não fica atada. Mas pode ir pro Pico dos Marins a hora que a gente quiser. Você pode ir pescar dia de meio de semana num barco hotel lá no Corumbá, rapaz. Amigo, é coisa de doido, né? Não, e o engraçado é as pessoas falam, e a loucura de não ter uma agenda, isso é bom demais. Eu acordei hoje, assisti a 4h59 com o Pablo, vim aqui 8 da manhã, a gente fez esse podcast, aí já vamos trabalhar, se eu quiser parar à tarde eu paro, ninguém vai morrer por isso. E aí eu vou lá, dedico um tempo com a minha família, amanhã eu trabalho de novo, ou fim de semana, por exemplo, se tiver algum evento sábado, domingo, como já teve, aí eu descanso na sexta, na segunda. Agora então, pode virar piloto, pode correr, a Vilela já virou piloto, amigo. Habilitado. Tirou carteira de motorista, agora... Carteira de piloto, não é de motorista não. Piloto é diferente. Você tem que bater um tempo específico da pista para você tirar a carteira. Várias pessoas não passam. Vilela já tá carteirado. Ô, Nézio, teve uma situação, cara, na subida do Marins, quando você passou por mim lá e falou, você tem que mudar essa cara, dar um sorriso. Isso é a melhor coisa que eu já fiz. Eu dou vontade de dar um soco. Porque, cara, mano, tô sofrendo aqui, não existe isso. E na prova, quando eu tava tirando meu tempo, eu lembro quando eu entrei ali na curva do café, entrei na reta dos boxes, cara, eu abri um sorrisão, falei, isso é a coisa melhor. Eu queria ver se tá na gravação. Aí eu dei um grito dentro do carro, falei, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E saiu, e cada curva que eu fazia, eu dava um grito e felizão, assim, sorrisão. Foi quando eu fiz minha melhor volta. Uau! Então é muito louco isso, cara. O poder que você fala assim, quando você tá realmente divertindo naquilo que você tá fazendo. É perigoso, é óbvio, né? Tem toda a segurança possível, mas você vai rodar com o carro, você vai bater, pode acontecer alguma coisa, mas, cara, você tá ali em alta velocidade, sorrindo e feliz, assim, cara, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E você tá governando sobre uma coisa nova, né? Isso, cara, e é o aprendizado, né? Cada volta que você faz mais rápido, você fala, uau, quero fazer uma volta ridícula, não sabia nem fazer uma curva, agora eu tô pilotando. Isso é loucura. Então, tudo porque eu quis fazer. Fui lá, paguei um preço que foi caro, mas decidi fazer, decidi encarar e agora você só quer mais novas experiências, novo aprendizado. E tem muita coisa que você acha que você não é capaz ou que você não pode. O fato de você só não bloquear, você vai sendo impulsionado. E aí você faz, e aí você vê que aquilo não é tão grande, que você é maior que aquilo. E aí de repente você vai tendo novas experiências, acessando novas coisas, e o aprendizado dele é infinito. Sim, é incrível assim, eu não consigo ver onde a gente vai parar. Porque o ser humano evolui no nível... Cara, Deus é grandioso demais, né? Para ter colocado na gente tanta inteligência, tanto... poder de mudar as coisas, de governar sobre as coisas, e cada vez mais que a gente desbloqueia isso e faz, a gente tem resultados muito maiores. Então, conquistando do que hoje não estão conquistando aí outros planetas. Então, é uma coisa que era surreal. Antigamente a gente achava, não sabia nem como funcionava o sistema solar, achava que a Terra era o centro. E nós estamos falando aí menos de 1000 anos. Imagina daqui 1000 anos à frente, onde a gente vai estar. Talvez no céu, né? Porque estão se cumprindo as escrituras. Espero que seja. Show. Muito massa. E assim, Vilela, para a galera que está nos ouvindo aí, o que você daria de dicas? Se você pudesse falar uma coisa para elas, o que você ensinaria? O que você falaria? Ontem teve uma pessoa que foi lá na palestra, Elisângela, sobre livros, e ele queria falar com você sobre investimento. Acabou que ele me pegou, não conheço tanto de investimento assim financeiro, mas conheço de investimento em pessoas, em negócios. E aí eu falei uma coisa pra ele que a medida... É engraçado, cara, quando as coisas vêm de Deus mesmo, você fala e você vai aprendendo com aquilo que você tá falando. Você fala, cara, o que eu tô falando? Meu Deus... E eu aprendi com o que eu expliquei para ele ontem, que é o seguinte, acredite no poder da diversificação. Tudo na vida que você diversifica, você vai ficar mais protegido e ter mais chance de ganho. Então, no investimento, você tem muito domínio e autoridade para falar sobre isso, é assim. Você investe em
em aplicações conservadoras, em aplicações médias e uma pequena parte, não a maioria, né, em aplicações de grande, como se fala? De grande risco. Grande risco, exato. Arriscadas. Por quê? Porque a outra lá está te garantindo, a média vai dar um rendimento acima que você tem na média de poupança. E você está conhecendo todos os tipos de mercado. Exato. E na outra, se estourar, você ganha um bom dinheiro. Se você perder tudo, você perdeu 10%, 20% só do seu patrimônio. Então, assim, quanto mais você diversifica nos negócios, melhor. Financeiro, né? Melhor. Diversifica na vida também. Quanto mais áreas você quer aprender e entender, mais você vai estar diversificando. Então, assim, encontra um campo do saber que você quer. Por exemplo, eu quero estudar, eu sou bom em matemática. Cara, mas vai ler um pouco sobre poesia, vai estudar sobre arte, estuda sobre tecnologia. Então, quanto mais você diversifica seu campo de conhecimento, melhor. Empresa, monta uma empresa, igual você tinha de ar-condicionado. Monta outra, monta uma de manutenção, monta uma de importação de equipamentos para ar-condicionado. Então, assim, vai diversificando o seu negócio e montando outras empresas que você vai criando um ecossistema que, se um dia der um problema em alguma delas, você está protegido por outras. Então, a minha palavra é diversificação nesse podcast aqui para vocês. Na vida, diversifica tudo, menos família. Então, assim, diversifica conhecimento, diversifica aprendizado, diversifica suas empresas. Não fica se apegando a uma coisa só. Eu sou um profissional disso, eu sou um professor. Não, faz mais que isso. Eu sou só um médico. Não, é muito pouco. Diversifica, você tem que ser, além de médico, você tem que ser escritor, você tem que ser pesquisador, você tem que ser palestrante, você tem que ser colunista, você tem que ser, sabe, cria outras coisas. Eu sou médico e tenho um consultório só. Não tem só um consultório. Compra um hospital, entra em sociedade com o hospital, faz investimento em ramo imobiliário. Se você gosta de carro, vê investimento em leilão, em coisas de carro, em oficina. Vai criando coisas e diversificando seu patrimônio, diversificando seu aprendizado, diversificando sua vida. Nisso você vai ter uma amplitude maior em todos os sentidos e com certeza você vai lucrar. E essa diversificação ela é assustadora, porque além da pessoa ficar protegida com o patrimônio, ficar protegida, o aprendizado e a bagagem que essa pessoa traz é assim, fora do normal. Aprender coisas novas todos os dias, colocar em prática coisas que ela não sabia, mas ela vai ter que correr atrás para aprender. Ela vai ter que estudar sobre o negócio, ela vai ter que entender como funciona e aquilo vai trazendo um crescimento muito grande para a pessoa. Sim. Muito massa. Gente, esse foi o nosso podcast, o Invest Talk. Obrigado, Vilela, por ter aceitado aí o convite. Eu acho que nós destravamos aí uma galera que vai estar ouvindo coisas poderosas, experiências poderosas na vida dessas pessoas e é o primeiro de muitos aí. Isso aí, eu que agradeço. Muito obrigado. Tamo junto, galera. A gente se vê numa próxima. Abraço. Valeu.